Cumprimento os jovens com a paz do Senhor Jesus. Amém? Está muito fraco. Amém? Glória a Jesus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 1. Verso 8. Quem está feliz com Jesus aí? Na presença dele não tem como, né, irmãos? Deus é bom. Atos 1, verso 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Vocês só vão receber poder quando quem descer sobre vocês? O Espírito Santo. Tem como receber poder sem o Espírito Santo? Então nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Hoje você quer receber esse poder? Hoje você quer se render à presença santa do Espírito de Deus? Porque Ele já está aqui. Ele já está aqui passeando no nosso meio. Esqueça tudo lá de fora. Aproveite a oportunidade que você tem aqui hoje. O momento que você está tendo aqui hoje com o Espírito de Deus. Deixa Ele fazer o que Ele quer na sua vida, no seu coração, na sua mente. Amém? Se disponha. Abra o seu coração. Tire as reservas, tire os bloqueios. E deixe o Espírito de Deus habitar dentro de você. Amém? Os irmãos podem se sentar? Eu tenho certeza que quando você chegar a um lugar, depois deste culto, e aparentemente você estiver só, e alguém te perguntar assim, mas você veio sozinha? E você vai dizer, nunca. E a pessoa pode até perguntar para você, uai, mas quem que está com você? Você está sozinha? Não, você vai dizer, o Espírito Santo está comigo. O Espírito de Deus está comigo. Você poderia estar em qualquer lugar hoje. Você poderia estar em um show, em um bar, poderia estar numa festa, onde está sendo vendido bebidas. Porque, não tem nada disso aqui. Não tem ninguém comendo, não tem entretenimento, apenas exaltação ao nome de Jesus, ao nome do Espírito Santo. E a única pessoa capaz de fazer a sua carne ter vindo aqui nesta noite tem nome, e não é energia, é Espírito Santo. E Ele está aqui conosco hoje. E para a nossa alegria, levanta sua mão. Para a nossa alegria, Ele estará todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso nesta noite? O Espírito de Deus em você, Ele te alinha, Ele te corrige, Ele te prepara, Ele te treina. Ele faz grandes coisas na sua vida. Ele vai te capacitar. Ele faz de você uma pessoa melhor, um jovem melhor do que você é hoje. Ele te liberta de você mesmo. E Ele não é um cosmo, né? Não é uma energia. Ele é a vida de Deus entre os homens. Ele é a vida de Deus em nós. E um dos atributos dele, Ele convence. Ninguém convence igual a Ele. Eu posso até tentar te convencer de alguma coisa, mas só o Espírito de Deus vai realmente te convencer. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você compra uma bolsinha, né? Vamos dizer assim, as meninas, né? Ou os meninos um boné, por exemplo. Ou os meninos
né, um boné, um tênis, e você julga ser só para você, né? E você diz assim: nossa, mas isso aqui eu queria tanto, e isso aqui eu gosto tanto, eu quero tanto para mim, que eu não vou dar para ninguém. Mas depende, né? Porque se o Espírito Santo parar do seu lado e falar: ó, você vai dar isso aqui para fulano, ele te convence de tal maneira que você não vai ter mais paz nem para poder usar aquilo. É verdade ou não é? Só ele para nos convencer. Igual o perdão, por exemplo, que é um assunto delicado, né? Essa fase da juventude a gente parece que vive virado. Essa é a verdade, né? A gente está sempre de bom humor, já acorda, só Jesus na causa. Eu sei disso, irmãos. Eu vivo isso na pele. E o perdão, principalmente quando nós estamos no direito, né, da nossa razão. Quando nós somos ofendidos, né, magoados, injustiçados, a nossa consciência ela já diz: não tem como perdoar. Eu não vou perdoar. Se ele, por exemplo, se ele vier até aqui, aí você pede, né? A sua consciência falando com você, deixa ele vir até você, aí você pede perdão para ele. Mas não vai. Não vai até ele não se humilha. E a sua consciência, ela trabalha de acordo com a sua razão. Mas o Espírito Santo vai lá parar do teu lado de novo e diz assim: perdoa. Aí você dá um show gospel, né? Você está repreendido em nome de Jesus. Você acha até que é um capeta que está falando com você. Aí você dá aquele show gospel. Não, eu de jeito nenhum que eu vou pedir perdão. Ainda mais que foi ele que fez. E o Espírito Santo é tão lindo que ele não faz barraco com você, não. Ele é fino, elegante, sabe? Aí depois vem ele lá de novo, né? Perdoa, perdoa, filho. Você diz: ah, Espírito Santo, mas eu não consigo. Aí ele fala: então eu vou fazer o seguinte, eu vou te encher, eu vou te capacitar de tal forma que você vai se tornar capaz de fazer o que sem mim você jamais poderia fazer. Então o convencimento, eu estou falando primeiro sobre a pessoa do Espírito Santo, que para a gente ter ele, para a gente receber ele, para a gente receber esse poder, a gente tem que entender quem ele é. Esse convencimento é um dos atributos do Espírito, porque sem ele jamais teríamos comunhão com Deus. Ele só não nos convence a fazer, né, o que precisamos fazer, mas ele nos convence de se arrepender. Sem ele jamais poderíamos ter contato com Deus. Sem ele não teríamos sequer uma oração atendida, ainda que nós conhecemos o nome de Jesus. Não sabemos orar como convém, mas é ele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aleluia, obrigado. Ele é o editor do livro que você está escrevendo. E vai lá corrigindo, sabe? Tira lá aquilo que você falou que não deveria dizer, e fala o que você gostaria, mas não sabe como dizer. E sabe quando você chora? Quando você chega aos pés do Senhor sem palavras, só escorre as lágrimas dos seus olhos.
porque você não sabe nem começar, nem por onde começar, qual palavra começar. E ele está lá mandando uma das melhores orações para Deus naquela hora. Olha, Senhor, o que ela quer dizer é isso e isso e isso. Olha, Senhor, o que ele quer dizer é isso e isso e isso. Então nós precisamos louvar ao Espírito Santo, porque jamais estaríamos aqui se não fosse Ele. É Deus, é verdade. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então quem que ia derramar esse poder? Quem que ia derramar esse poder? O Espírito Santo. Quem ia revesti-los de poder? O Espírito Santo. Quem iria capacitá-los para a obra de Cristo? A obra que Cristo confiou a você? O Espírito Santo. Por isso Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém. Depois disso ele vai dizer, que sereis minhas testemunhas, assim como aí no verso 8, que serão minhas testemunhas em toda parte. Sabe o que Jesus está dizendo? Não tentem ser meus representantes vazios de poder. Eles tinham a letra, eles tinham a doutrina, eles tinham conhecimento de quem era Cristo, mas ainda não sabiam como executar a operação do poder. Então isso não basta. Não basta você decorar versículos bíblicos, conhecer a pessoa de Jesus, sem você ter uma comunhão profunda com Ele, sem você ter uma intimidade profunda com Ele. Muito antes, quando Jesus estava caminhando com eles, cumprindo o exercício do seu ministério aqui na terra, Ele diz aos seus discípulos: e eu vos dou poder, porque vocês pisarão serpentes e escorpiões. Tudo isso falando no futuro. Vocês comerão coisas mortíferas, envenenadas, e essas coisas não vos farão danos. Mas depois que Ele libera a palavra, Ele dá uma ordem: ficai em Jerusalém. Eu estou liberando a palavra, mas a manifestação e a execução desta palavra será provocada pelo Espírito Santo. Aleluia! Eu quero dizer para vocês que a obediência, ela corrige tudo. Mesmo que seja difícil, obedeça ao Espírito Santo. A obediência corrige tudo. Quando Pedro ele pregava, as pessoas olhavam para ele e diziam: mas não é aquele lá que era o pescador? Olha lá como que ele fala. E depois do revestimento, o texto diz que muitas almas se converteram. Pedro e João, depois do revestimento, eles foram um dia para a igreja orar, o coxo estava de frente ao templo. O homem olhou para eles, eles olharam para o homem, e ele pediu: me dá uma esmola, por favor. Qual foi a resposta dele? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia! Imagina você, jovem, um amigo seu te pedir socorro, ajuda, e você falar: o que eu tenho, eu vou te dar. Coisa linda, meu Deus. Imagina que poderoso. Imagina. Aleluia. E este homem, ele entrou no templo, pulando e louvando a Deus. Então, ei, jovem, tem que ter poder.
tem que ter poder. Você tem que entrar no ambiente e o ambiente ser governado pela presença que está na sua vida. Se você entrar num cubículo que só tem 5 pessoas que adoram xingar, por exemplo, todo tipo de nome, a presença do Espírito Santo na sua vida deve constranger ela, sem que você fale uma palavra. Eu já passei por isso na escola. Tinha colegas que xingavam perto de mim e rapidamente eles pediam desculpa. Eu não entendia coisa nenhuma. Hoje que eu fui entender. Hoje que eu entendo. Antigamente eu não entendia. Mas hoje eu entendo. Se riem de você porque você é bebê, porque você é virgem, é chato. É muito chato. Magoa a gente, ira a gente. Mas não liga não. Liga não, porque no fundo essa pessoa sabe que ela não tem a mesma coragem que você tem de ser diferente. De ir contra a contramão do mundo. É Deus. Ih, o crente chegou. É assim. Era assim quando eu chegava. Ih, chegou a crente. Vamos parar o assunto. Chegou a crente. E no meu coração eu dizia, isso mesmo, acaba mesmo. Acaba mesmo. Porque aonde a gente chega cheio do Espírito Santo, o ambiente ele é transformado. Ele tem que mudar. E talvez você sofra até com problemas no casamento dos seus pais. Que é o problema da maioria dos jovens. Nós jovens, adolescentes, prestamos atenção em muitas coisas. Quem aqui tem lembranças ruins da infância? Quem? Quem mais tem? Vocês têm vergonha de levantar a mão, não? Não tem os pais aqui, não. Temos, não temos? Guardamos, não guardamos? Para os pais que estão aqui nessa noite, vocês são a televisão dos seus filhos. Não adianta você pensar, é nada, ele é pequeno demais, não compreende, não. Vai gravando tudo. Grava tudo. Vê todas as coisas. Depois isso acaba trazendo prejuízo. Então eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente mesmo, a gente nem liga tanto pra gente, né? A gente joga. Às vezes a nossa alegria é ver os nossos pais bem. É mentira ou não é? Verdade ou não é? Tudo que a gente quer ver são os nossos pais bem. Às vezes a gente nem liga. Não, Senhor, eu não importo de mim, não. Mas eu quero ver meus pais bem. E eu também já tive testemunho nessa área. Só da gente lembrar, até vontade de chorar. Tá vendo como que a gente guarda as coisas? A gente guarda, fica guardado. Mas depois que aconteça, fica, que se resolva, fica aquele trauma, vamos dizer assim, de uma certa forma. E na minha adolescência eu me preocupava muito com os meus pais, muito. Muito. Não tinha assim questão de agressão, não. Eu sei que tem muitos lares que tem isso. Tem muitos lares que vocês presenciam coisas que não deveriam presenciar. E eu me preocupava muito com eles. Eu orava. Aí chegou um certo ponto tão complicado que eles se separaram. Eu falei, Jesus! O Senhor não me ouve! Fiquei revoltada com Deus. Fiquei revoltada. Mas na hora que eu me posicionei, o Senhor veio e falou, hoje eu te faço a promessa que eu vou restaurar o casamento dos seus pais. 1 ano depois, o Senhor restaurou o casamento dos meus pais. Para a glória do Senhor.
Então eu quero te dizer, não se preocupe tanto com eles. Ore e entregue nas mãos de Deus. Mas pare e comece a se preocupar mais com você. Com o que você quer ser diante do Senhor. Se preocupe com a sua vida com Deus. Porque senão isso te paralisa. Me paralisou por muitos anos. Então não se preocupe com eles, apenas ore, confie em Deus, que Ele vai fazer o melhor para eles, para o seu lar. E talvez muitos de vocês até se sentem órfãos de pais vivos. Às vezes você só queria um abraço da parte do seu pai ou da sua mãe. Às vezes você só queria um apoio dele ou dela. Às vezes você só precisava de uma palavra que ia consolar o seu coração. Mas eu quero te dizer nessa noite que você tem um pai. Você tem um pai que te ama, que cuida de você, que está com você em todos os momentos da sua vida. Ele não te abandona nunca. Ainda que os teus pais vivos te abandonem, Ele não. Você não é órfão. Você tem um pai. E o seu pai é Deus. E para melhorar, você tem um melhor amigo, que é o Espírito Santo. Quem caminha lado a lado com você, te ajudando, te impulsionando. Oh, faz isso aqui não, faz isso aqui. Te orientando, te guiando. Você tem um pai, você tem um melhor amigo. Faça do Espírito Santo o seu melhor amigo. Que Ele vai estar com você em todos os momentos. Ele não vai te deixar. Aquelas noites, sabe, na hora que você deita a cabeça no travesseiro, você só pensa em chorar, o Espírito Santo está lá. Ele está lá. Te consolando. Aleluia. Então faça dele o seu melhor amigo. Talvez seu coração esteja cheio de coisas, de sentimentos. Eu sei que nessa idade, essa fase é a pior, para ser sincera, né? E além disso tudo que a gente luta, ainda tem a luta contra nós mesmos. Quando a gente acha que o negócio já ficou ruim, ainda pior. Que a parte pior que é contra nós mesmos, né? Aí vem as paixões, os hormônios, a flor da pele, né, meninos? Não é só as meninas, não. Os meninos também. Aquela menininha que você olha, que você gosta. E o meu conselho para você não é resista, é foge. Foge. Porque resistir, nós temos que resistir ao diabo, né? E ele que vai fugir de nós em nome de Jesus. Mas Tamires, como que eu resisto? Como que eu fujo? Primeiro você tem que evitar, né, certas coisas, né? Não é ir pro escurinho não, tá? Não vai pro escurinho com ninguém não. Foge disso, né? A gente falar, tô em vigilância, tá nada, tá coisa nenhuma. Você só tá dando desculpa pra você mesmo. Mas é por meio da oração. A oração, jovens. Você precisa ter um secreto com o Espírito Santo. Você precisa ter um momento com o Espírito Santo. Jejum, matar carne. É só Ele que mata. E se revestir de poder. Ah, Tamires, mas eu não sei orar. Eu não tenho nem vontade
vontade, que a vontade vai vir depois. Eu odiava estudo bíblico. Olha eu aqui hoje, pregando a palavra de Deus. Eu tinha um pavor de estudo bíblico. Oração não era nem 5 minutos. Hoje eu esqueço até do tempo. E presta atenção, vai se tornar o seu maior deleite. É só você se dispor. Aleluia. Porque vai chegar um dia que você, se você não orar, o seu dia acabou. Vai ser como a sua respiração. Vai ser uma necessidade. Você está naquele momento com o seu melhor amigo. Ah, Camila, mas eu sou nova. Eu não me sinto capacitada para cumprir meu chamado. Eu nem sei qual que é o meu chamado. Mas não é a sua idade que determina a ação de Deus na sua vida. Deus não procura o que faz sentido para o homem. Deus procura o que corresponde ao seu propósito. Talvez você esteja aqui pela primeira vez hoje e foi o propósito de Deus que você estivesse aqui. Porque se o Espírito Santo não quisesse, você não teria vindo. Então tem um propósito dele na sua vida. Você está ouvindo a palavra de Deus. Deixe o seu coração ser uma terra fértil nesta noite, para a semente germinar no seu coração e dar frutos para a glória de Deus. Seu bigode, até que a maioria que tem bigode, né? Isso não intimida Deus, ele não cresceu. Até que vocês têm. Ele olha para você e vai pensar que você é muito jovem. Não. Quando eu olhei para Davi, ele era o mais moço da casa. Quando eu olhei para Daniel, ele ainda era um menino. Então eu não estou procurando certidão de nascimento nesta noite. Eu estou procurando um coração que quer cumprir um ministério. Eu estou procurando alguém que deseja fazer a vontade do meu Pai. Então você não está atrasado ou adiantado. Você está no tempo de Deus. E hoje Ele marcou um encontro com você. Aleluia. Então não fique focado em quem você é para você, mas foque em quem você é para Deus. Porque Ele tem a sua foto Polaroid, querido. Ele sabe quem você vai ser lá no futuro. Aleluia. Você é filho, você é filha. Entenda isso. Como eu falei, você tem um pai. Mas como que eu recebo poder? Orando. Não tem coisa mais preciosa que a oração. Depois dos discípulos terem ouvido o que eles ouviram, né? No verso 14 aí, olha só, todos eles se reuniam em oração. Depois de ter ouvido, eles foram orar. Paulo, depois de ter sido apedrejado, né? Após pregar o evangelho, foi tido como morto lá. E os servos que estavam naquele lugar começaram a orar. E Paulo, ele se levanta. Olha o poder da oração. Paulo está preso e agora com Silas, né? E perto da meia-noite eles começam a clamar. Olha que lindo. Dentro de uma prisão, de um cárcere. Louvando e clamando a Deus. Enquanto ora, o outro canta, enquanto um canta e o outro ora, de repente houve um terremoto. E o que eu acho lindo aqui é que o terremoto, quando ele vem, ele destrói tudo, não destrói? Destrói ou não destrói? Mas se você parar para avaliar o contexto da
verdade, você vai ver que o terremoto ele veio só para abrir a tramela da porta e soltar as correntes. Tem coisa mais grandiosa do que isso? Tem coisa mais poderosa do que isso? Eu nunca vi um terremoto assim na minha vida. Um terremoto que treme e não quebra a coluna, treme e não quebra a prisão, treme e não abre o chão. Então a oração ela faz um grande mover para agir em coisas específicas. Você tem um tanto da oração que você dá para ela. Como que você quer muito de Deus se você está dando tão pouco de si para Ele? Não tem como. Deus te dá tudo e você não dá nada para Ele. Deus ele não quer meia oração, Ele não quer meio jejum, Ele não quer meia adoração. Ele não quer. Ele quer você por completo. O Espírito de Deus quer você por completo. Há uma dimensão, jovem, que nós precisamos entrar nela. A gente gasta tempo com tanta coisa, por que a gente não vai gastar com suor e lágrimas aos pés de Jesus? Só o tempo, às vezes, que a gente fica no celular, deitado na cama, mexendo nele, a gente estaria chorando aos pés de Jesus. Porque eu sei bem, a gente jovem é assim, né? A gente tá tranquilinho na vida, aí vem um problema e a gente corre aos pés de Jesus. Aí a gente lembra de Jesus. Aí a gente lembra do Espírito Santo. Então por que não dar mais tempo a Ele? Rompa isso nessa noite. E que o Espírito Santo ele leve vocês a águas mais profundas. Que vocês sejam jovens cheios do poder de Deus. Receba isso hoje. Comece a orar. Mas a orar com o poder de quem quer realmente ser renovado, transformado. Uma oração de quem quer ser realmente impactado. Uma oração de quem quer realmente ser cheio do Espírito. Aleluia. Você pode até já ser batizado, trabalhar na obra, mas talvez você não consiga se aprofundar do jeito que você gostaria. E você quer exercer esse poder na sua casa, na sua escola. Mas antes de você ser uma coluna na sua casa, na sua escola, você tem que ter uma coluna dentro de você. O Espírito Santo está disposto hoje a te dar poder. Eu sinto isso a semana toda. Ele quer. Ele quer fazer de você uma bomba. Imagina a bomba que você é, a disposição que você tem, a saúde que você tem, a força que você tem. Imagina a bomba que você pode ser nas mãos do Espírito Santo. Aleluia. Você chegar na sua sala de aula e impactar a sala inteira. Você chegar na tua casa e ver os seus pais vendo a presença de Deus em você. Se constrangendo em brigar na sua frente. Imagina. O Espírito Santo está cheio de vontade de usar você. Tamiris, mas na minha casa
Só eu sou crente. Já é o suficiente, querido. Já é o suficiente. E o Espírito Santo está disposto a te usar para salvar almas, para salvar outros jovens, para salvar sua família. O Espírito Santo não precisa de muita gente, não. Ele só precisa de alguém que esteja disposto a se encher dele. E eu te pergunto hoje, você se propõe? Quem aqui se dispõe nessa noite a ser cheio, a receber do poder do Espírito? Quem aqui se dispõe? Amém? Agora acho que vamos ter um momento, né? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Os jovens entenderam a mensagem? Compreenderam? Então saiam daqui hoje como uma bomba. Saiam daqui hoje impulsionados pelo Espírito e faça diferença onde vocês plantarem a planta dos pés de vocês. Amém?